queridos irmãos e irmãs sintonizados com a nossa rádio, é bom, muito bom lembrar que este tempo da Quaresma é o tempo de uma volta decidida de Deus. Uma volta quer dizer voltar aos seus ensinamentos, voltar aos seus caminhos, voltar aquilo que Ele nos mostra todos os dias com Sua palavra. Voltar para a palavra de Deus sem fazer seleções de textos, de versículos e capítulos, apenas porque gostamos. A Quaresma é um tempo de obras, é um tempo de mudança de vida. A Quaresma é o tempo da abertura para Deus por meio da oração e da abertura para o próximo por meio da caridade e da esmola. É o tempo para a abertura de nós mesmos com o jejum. 3. Abertura. Para Deus com a oração, para o próximo com a caridade, a esmola, e para nós mesmos com o jejum. Quaresma é tempo de agir, colocar a oração na vida e a vida na oração. Ninguém reza sem ser punido pela própria oração. Quem quiser pedir paz, quem quiser pedir a paz para o Senhor, significa que ele se compromete em ser construtor da paz. Na Quaresma, propusemos orientar nossa conduta diária de acordo com a palavra de Deus. Por isto é muito importante, muito essencial, todos os dias da Quaresma, meditarmos, refletirmos a palavra de Deus e aceitá-la como ela vem. Goste ou não goste, cada um de nós deve notar algo de mudança em suas vidas. E não uma mudança para pior, e sim para uma vida melhor, para uma vida mais fraterna. E por que nós vemos e devemos ter essa mudança? Porque nos preparamos para a Páscoa. Porque Páscoa significa vida nova, com Cristo, em Cristo e como Cristo. A maioria dos cristãos não se prepara mergulhando todos os dias da Quaresma na palavra de Deus. Precisamos viver de acordo com as leis de Deus. Precisamos viver todos os dias com as leis de Deus no coração para chegar à pátria celeste, a nossa casa comum. O texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele está situado no Sermão da Montanha, Mateus. Os 3 versículos lidos, 5 a 7,
servem como uma introdução para a grande antítese entre a justiça legal e a nova justiça trazida por Jesus. Vou repetir: justiça legal e a nova justiça trazida por Jesus. Ele diz: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Justiça legal, justiça trazida por Jesus. Para Mateus, o tema do cumprimento é essencial. Para Mateus, tudo o que está escrito na lei e nos profetas, ou seja, no Antigo Testamento, tem valor profético e deve ser cumprido historicamente até o mínimo pormenor em Jesus Cristo. Tudo o que está na lei e nos profetas deve ser cumprido historicamente em Jesus Cristo. Todas as profecias, todos os anúncios do Antigo Testamento levam para o cumprimento em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra do Pai que se fez carne. O Antigo Testamento tem sentido a partir de Jesus Cristo, em quem tudo se cumpriu. E Jesus Cristo é a encarnação do amor misericordioso de Deus para todos nós. E nada é pequeno. Nada é pequeno e nada é descartável quando o amor é grande. Os detalhes do amor, por pequenos que eles sejam, não podem e não devem ser eliminados. Jesus vem não só para levar a lei e os profetas à sua perfeição, mas, sobretudo, Ele vem para assegurar a realização desta lei entendida como profecia da proximidade de Deus. Se lá no Antigo Testamento, na lei e nos profetas, Deus apenas fala através dos profetas, no Novo Testamento, essa palavra se torna carne em Jesus, que habitou entre nós. Eis que foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo. A lei é válida para todas as pessoas e serve para ajudar as pessoas a chegarem à salvação. Mas quando a lei, presta bem atenção, quando a lei for manipulada, quando a lei for utilizada para escravizar as pessoas, então a lei deve ser desobedecida. Nenhuma lei pode proibir alguém de fazer o bem para o próximo no dia de sábado. Por isso, várias vezes Jesus cura os doentes até no dia que não é permitido, no dia que é proibido para os fariseus e escribas. Jesus convida os escribas e fariseus a refletirem sobre a seguinte pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Tirar a vida ou salvá-la? Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, mas vim dar-lhes pleno cumprimento.
A justiça dos fariseus, a justiça dos escribas, a justiça dos antigos, só se preocupam em a observância da lei. E podemos dizer que os fariseus chegam até divinizar a lei. Os fariseus colocam a lei acima da necessidade e da própria salvação do homem. Os fariseus até censuram Jesus por curar os doentes em dia de sábado. Os fariseus, os mestres da lei, são fanáticos, obsessivos do cumprimento da lei. Eles colocam a vontade de Deus, o desejo de Deus, em elementos secundários. Eles não buscavam de modo algum o estabelecimento de uma sociedade mais fraterna, mais igualitária e justa. Pensem nesta questão. Se a palavra de Deus não nos ajuda a viver melhor, alguma coisa errada está acontecendo. Às vezes pensamos em cumprir todas as leis e normas para agradar a Deus. Mas se essas leis e normas que nós decimos agradam a Deus, não nos levam a um amor fraterno entre nós, não serve de nada. É uma lei vazia. Por isso é que a palavra de Deus nesta quaresma vem ao nosso encontro dos meus pensamentos, sentimentos, das nossas ações. É uma revisão de vida. Se aproximar de Deus é se aproximar de um historial de vida. É rever minhas atitudes, meus pensamentos, meus sentimentos, à luz da própria palavra de Deus, à luz de Jesus Cristo. Por isso, o que Jesus faz é mostrar um Deus que desaprova. Um Deus que desaprova a injustiça. Deus não aprova em nenhum lugar, e muito menos em nenhuma religião, a injustiça. Deus não aprova as desigualdades. Não aprova as desigualdades, a discriminação. E sabem por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus se dirige aos homens. E Ele se dirige aos homens como uma pessoa amada, chamando cada homem por seu nome. E é o nome de cada um. Teu nome, meu irmão, está gravado na palma da mão de Deus. O amor transforma tudo em obra-prima, até as coisas pequenas e seus detalhes. Amor de cada dia é feito de detalhes e não tanto de coisas solenes e heróicas. Um amor pode ser visto em uma xícara de café que alguém te oferece com tanto carinho. Um amor pode ser em um alimento, em um almoço que você preparou com tanto carinho, em uma limpeza da casa, em um passar a roupa, e assim por diante. O amor de cada dia é feito de detalhes e não tanto de coisas solenes. Toda esta razão encontra-se na seguinte fórmula do Antigo Testamento, como um ritual
Escuta, ó Israel. Escuta, ó Israel. É escutar Deus. Escutar Deus para viver na plenitude. Por isso, escutar Deus é a coisa mais prudente. Escutar Deus é a coisa mais inteligente para cada ser humano. Escutar Deus, escutar Sua palavra será para nós nossa sabedoria, nosso alimento para o nosso espírito. Alimento para o nosso espírito. Por isso nós não devemos perder uma meditação. Porque esta meditação, ela é cumprida, diferente das meditações que se fazem nas missas, que são curtas. Porque aqui Deus conversa, e Deus não tem pressa para conversar conosco. Deus não tem limites para conversar conosco. Nosso Deus não é um Deus tão ocupado que não tem tempo para conversar conosco, sabem? Somos nós que não temos tempo para conversar com Deus. Somos nós que pomos limites ao tempo dedicado a escutar Deus. Parece que nos cansamos de escutar Deus, sabem? Parece que o ser humano se cansa de escutar Deus. E você pode dizer sempre a mesma coisa. Deus sempre quer a mesma coisa. Lembre-se, escutar a Deus, escutar Sua palavra, é para nós nossa sabedoria. É o alimento para nosso espírito. Sua maneira de ver o mundo, de ver a vida, vai impregnar nosso modo de ver também as pessoas. Pergunte-se como Deus te vê e pergunte-se como você vê as pessoas. Quando pararmos de escutar a palavra, quando você escuta de meditar a palavra, de escutar a palavra, seremos escravos dos nossos erros. E os erros vão vir um atrás do outro. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, mas vim para dar-lhes pleno cumprimento. A lei é boa, sabem? Porque ela ordena aquilo que faz crescer a própria vida. A lei proíbe tudo aquilo que diminui a vida. O cumprimento da lei é viver na liberdade. O não cumprimento da lei é viver na escravidão. Os profetas, sabem, os profetas sempre denunciaram as transgressões contra a lei do Senhor. E quem cumpre as leis do Senhor prometem um coração novo, um espírito novo, que nos faz finalmente andar no caminho de Deus. A lei é necessária para melhor viver, para criar ordem na convivência. A existência da lei é uma afirmação da coexistência dos bons e dos maus. Leis para todos, não só para alguns. A lei protege os bons e para os maus o castigo. A lei protege os bons e não deixa que os maus avancem. A lei é necessária. A lei é necessária, mas a melhor lei que existe é a lei da bondade.
a lei da bondade. Porque a lei da bondade para o mal. Para o mal. A lei da bondade gera bem. A lei da maldade gera morte. A lei do mais forte é que reinará na convivência. E os mais fracos ficarão sem vez e sem voz. Mas quando o amor se torna mandamento para todos, todos viverão como irmãos. Porque o amor é o cumprimento pleno de todas as leis. A lei para você, meu irmão, a lei para todos nós, tem uma função pedagoga. Primeiro, educar o cristão progressivamente no amor fraterno. Amor fraterno. Não fiqueis devendo coisa alguma a não ser o amor recíproco. Porque aquele que ama o seu próximo está cumprindo toda a lei. Disse Santo Agostinho, e com isto finalizo para não cansar-vos nesta noite. Quanto mais cresce teu amor, quanto mais cresce o teu amor, maior é a tua perfeição. A perfeição da alma é o amor. É o amor. E Santo Agostinho também nos disse: ama e faça o que quiser. Ama e amando pode fazer qualquer coisa. Quanto mais amas, mais alto tu sobes. O amor é o meio mais rápido pelo qual o homem chega até Deus. Quando o amor se quebra, quando o amor desaparece, a lei se impõe. A lei se impõe. Jesus é o primeiro que vive o amor. Vamos pedir nesta noite que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda essa graça de aceitarmos esse desafio, de manter a lei do amor sempre em alto, nos nossos lábios, na nossa mente, nos nossos sentimentos. Queremos estar com Deus, queremos viver em Deus, e só podemos concretizá-lo como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Dai-nos, Senhor, mais amor, um amor que nos eleve a Ti, e um amor que nos coloque sempre em sintonia com o próximo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso, nesta noite da quarta-feira da terceira semana da Quaresma, se digne derramar sobre ti, que acabou de participar desta meditação, se digne derramar sobre teus pensamentos, sobre teus sentimentos, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja louvado hoje e sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.